pessoal, boa noite. Estamos ao vivo aqui no programa Empregabilidade Blindada e hoje é um programa, continuamos com programas especiais ao Covid-19 e hoje a gente vai falar de educação. Então, estou aqui acompanhando, nós temos aí 100 pessoas ao vivo aqui com a gente, a Sônia, a Suzy, a Eliane está aqui com a gente. O Ronaldo Dias falou que está na sintonia da Austrália. Que legal! A gente sempre tem companhia internacional aqui no Empregabilidade Blindada. Obrigada, viu, pela participação de vocês. À medida que a gente for conversando um pouquinho sobre o tema de hoje, vocês tiverem interesse, perguntem, que o Danilo, nosso convidado de hoje, Danilo Valentim, está aqui com a gente já nos bastidores. Daqui a pouquinho ele vai entrar para conversar com a gente. Danilo já está aparecendo aqui na telinha. Danilo, se você quiser dar uma boa noite aqui para o pessoal da Rádio Exclusiva FM, fique à vontade. Olá, pessoal, boa noite, sexta-feira aí. Muito obrigado pela presença de todos. É uma sexta-feira muito concorrida, né? Outras lives por aí, com muitas pessoas famosas, inclusive. Mas é bom saber que tem bastante gente aí, muitas pessoas para a gente compartilhar aqui o conhecimento e fazer um bate-papo interessante. Obrigada, viu? Daqui a pouco eu vou também apresentar o Danilo para vocês, o currículo dele, né? E a gente vai falar de algo muito interessante que é a educação, né? Porque ela foi bem impactada nessa questão do Covid-19, desde o comecinho de março, as escolas, né? Fecharam as universidades e hoje a gente já tem há um tempinho aí o ensino à distância, né? A educação digital e o trabalho remoto, né? A gente está falando bastante sobre isso, home office, educação 100% digital. E assim, para quem não sabe, além da consultoria de RH, eu também sou tutora EAD há 10 anos. E realmente a gente está trabalhando remoto, mas para quem estuda 100% EAD, não teve assim nenhum impacto muito forte essa questão do Covid-19. É claro que as escolas, né, presenciais do ensino básico, agora as escolas, as crianças e os adolescentes estão tendo a oportunidade de estudar 100% EAD, como nós, né, na vida adulta, já há alguns anos, praticamos aí o ensino à distância 100% e que funciona muito bem. E por esse motivo, a gente vai falar um pouquinho de tudo que está acontecendo. Eu convidei o Danilo, que ele é gerente pedagógico de polos da Laureate Digital, professor na Universidade Anhembi Morumbi, tem 12 anos de experiência em educação digital, é mestre em comunicação e associado da ABED, que é a Associação Brasileira de Educação à Distância. Então, Danilo, mais uma vez, Danilo Santiago Gomes Valentim, seja bem-vindo à Empregabilidade Blindada. Há um ano atrás, nós estávamos também gravando um programa do Check-up de Carreira. Como eu comentei aqui na rádio, a gente tinha o programa Check-up de Carreira desde 2016, e aí, no meio do ano passado, eu também fiz eu remodelei o programa, a gente voltou agora em 2020 com força total, com empregabilidade blindada. Só que a missão do programa é a mesma, atualizar aí os nossos ouvintes e os nossos seguidores sobre tudo que está acontecendo no Brasil, no mundo, de tendências de mercado de trabalho e, claro, com a pandemia agora, a gente está trazendo especialistas no assunto, profissionais de mercado e comentando com vocês tudo que está acontecendo de mudanças mesmo na educação, no mercado de trabalho. E hoje a gente está aqui para isso. O Gui também está aqui, deu um olá para a gente, o Normando Andrade, bacana. Então, agora o programa é seu, Danilo, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Para a gente pensar assim, como está a situação, né, que nós estamos passando na educação, gostaria de trazer aqui alguns dados para a gente ter um panorama, para a gente ter um norte. Bom, será que alguém sabe quantos estudantes universitários nós temos no Brasil hoje? É um número bastante significativo para a gente pensar, né, para a gente pensar qual é o tamanho disso, o que o Covid-19 impacta
qual é o cenário, né? Então, aqui de Na acordo com os educação dados brasileira, né? total, né? A gente está falando de ensino superior, evidentemente. Então, aqui de acordo com os dados da Associação Brasileira de Educação à Distância, a ABED, evidentemente que esses dados eles têm um corte retroativo. Se a gente for olhar hoje, ele já é maior, mas é um dado de censo aí que é feito pela associação. Então, os números atuais de universitários brasileiros são mais de 7 milhões, contabilizando os estudantes do ensino presencial, semipresencial e do EAD. Isso ensino superior, tá? Só alunos de EAD, do que a gente considera de 100% EAD, são mais de 1.300.000. Então, se a gente fizer uma conta aqui de padaria, são 17% mais ou menos esse total. Então, é muita gente, a gente está falando aí, né, mais de 5 milhões de estudantes que estão em uma modalidade que hoje ela é restrita devido à situação de pandemia que nós vivemos. Qual que é a orientação? Ficar em casa. Quem puder ficar em casa. E cá estamos nós em casa. E como é que esse grupo de estudantes, é um grupo grande, muito significativo, como que ele vai estudar? Uma parte desse grupo ainda tem uma disciplina ou outra que é online, que de fato ele já considera aquela disciplina que ele tem que arrastar, em sua grande maioria. Ele tem mesmo aquela ritualística de ir para uma universidade, ir para o campus, ir para a faculdade, encontrar os colegas, lanchonete, happy hour, viver fazer aquela aula, experiência, né? trabalhos. Todos os dias ou 2 vezes na semana, no caso de uma pós-graduação, por exemplo, né? Sim, mas ele tem, que nem você comentou, Marcela, essa rotina, essa ritualística da vivência universitária, né? O que, para, por exemplo, o estudante do EAD, isso também tem impacto, porque o estudante do EAD, a gente vai falar mais para frente, ele vai até o polo de apoio presencial para ter essa vivência, que seria um mini campus, mas o desdobramento, ele é outro, né? Ele é outro. Bom, então, para a gente começar, né? Eu vou fazer uma pergunta e aí a gente vai no desdobramento das outras questões, né? Como a pandemia afeta as aulas nas universidades? Bom, como a gente tem número para falar agora para esse bate-papo, para compartilhar com os ouvintes da rádio, a gente está falando de um cenário de 5 milhões de pessoas que o que fazer? Não pode sair de casa. E nós temos um ponto interessante aí, porque o estudante e o professor tem uma metodologia para você aprender e ensinar de forma presencial. Né? Tem uma metodologia que é completamente diferente de uma metodologia para educação online, por exemplo. Online, sim. É uma outra forma de você aprender e ensinar. Bom, o que afeta? Afeta que algumas universidades, alguns grupos, instituições menores, que não estavam preparadas, que não estavam prontas, aquelas que não tinham na sua estratégia a oferta da modalidade à distância, esse grupo de instituições eles estão passando por uma situação mais complicada agora. Sim, de readequação, né? E uma readequação muito rápida. Sim, sim. Imediata. Imediatamente, se a gente pega os grandes grupos, aqueles que já ofertam educação à distância, em tese ficou mais fácil. Por quê? Você consegue, um linguajar acadêmico, empacotar os estudantes nas disciplinas online e, em tese, está resolvido. Essa é uma oportunidade. E utilizar a plataforma, né? Que eles já... que a plataforma já é utilizada, na verdade é só como a gente pode dizer, você só adequa os alunos do presencial nessa plataforma que já é utilizada, até mesmo para o ensino presencial, aquela porcentagem que ele tem de disciplinas online, né? Sim, sim, até mesmo disciplina que é presencial, mas ele pode também utilizar a plataforma. E nesse caso, facilitou muito, porque ele tem contato com o mesmo professor que é na sala de aula, só que é neste formato aqui,
É por meio de webconferência, por meio de live. E são várias ferramentas. Por exemplo, uma das plataformas é o Blackboard, Uhum. mas tem outras como Moodle, Canvas, até Isso. o Zoom, essa ferramenta de Zoom, ou Teams, estão sendo utilizados por instituições para que os professores possam ministrar as aulas de forma Pela online. plataforma. Uhum. Exatamente. É até interessante que alguns falam que é a mesma aula presencial, só que online. É muito interessante como as pessoas, elas, nesse momento, né, de pandemia, momento de confinamento, claro que a gente que é especialista no assunto, entende um pouco, né, o linguajar da coisa, mas fica essa questão da mesma aula, só que é online. E é muito legal, assim, porque, respondendo a sua pergunta, né, como que a pandemia ela afeta para as universidades que estão aí preparadas para atender essa demanda, afeta muito pouco. Aí eu vou falar um pouco da rede que eu trabalho, da Laureate. Nós, então, já temos uma metodologia Go Digital para atender os estudantes EAD e também aquele grupo de estudantes que estuda de forma online. Então, a gente não teve dificuldade para poder passar por essa mudança e foi tudo muito rápido. Uma semana, né? Em questão Praticamente. de uma semana, e aí tem até um meme que tá rolando na internet, eu queria comentar ele aqui para terminar a fala dessa parte, que não Uhum. foi o COO, não foi o presidente da empresa, não foi a TI, o Covid-19 que digitalizou basicamente aí, né, muitas frentes de trabalho, De muitas trabalho. coisas, né? Como o nosso tema aqui é educação, aqui para o programa da Rádio Exclusiva, então, vamos falar de educação, então o Covid-19 ele fomentou essa convergência, essa mudança do presencial para o EAD de forma rápida, porque em uma semana nossos estudantes já estavam na plataforma, estudando, tendo webconferência, tendo aula, ou seja, segue o jogo, nada mudou. Entendi. E isso é muito bom, inclusive até para os alunos, né? É claro que, com certeza, quem estudava assim 80% no presencial, ou ainda 100%, ou fazia o semi estava acostumado com esse contato no polo, ou com um professor ou com um professor tutor uma vez na semana, estranhou um pouquinho, né? Mas é algo que a gente precisa ter essa competência de adaptabilidade e flexibilidade num momento tão delicado como estamos vivendo. E se a instituição que você estuda faz isso rapidamente para te atender e manter o seu nível de satisfação, é excelente, né? Exatamente, exatamente. E aí tem um dado é muito interessante porque nós que estamos na gestão do EAD na instituição, existia uma ansiedade de saber, mas e aí, será que o pessoal está gostando? Como é que está isso, né? Porque eles estão acostumados com o professor na sala de aula, o famoso GLS, giz, lousa e saliva, tudo aquilo que a gente já conversou, né? E aí a gente fez uma breve pesquisa com um grupo de estudantes e eles estão gostando, assim, eles elogiaram a plataforma, a metodologia, até porque a gente usa a metodologia Go Digital, que tem aí profissionais renomados no mercado, os cursos são conectados com o mercado de trabalho, é algo muito inovador, muito dinâmico, tem muita metodologia ativa, então o estudante ele fica muito ativo na plataforma, então foi um ponto positivo nesse aspecto, foi muito bom. Ai, que legal. E olha, já tem gente dando oi para você. A Evelyn tá aqui, mandando um Oi, oizinho. Evelyn. A Lori também. A Lori é Olá. irmã da Evelyn. O Olá. Nicolas, meu aluno, que assiste todas as minhas lives, está aqui com a gente também. E a Eliane tem uma pergunta, a Eliane Domingues está aqui também, e ela tem uma pergunta para você, tá? Vou passar aqui porque é referente a essa primeira parte mesmo, agora que o que a gente está conversando. Ela Tá colocou joia. aqui, Danilo, podemos dizer então que sempre teremos essa divisão online, ou em um momento só teremos a parte física na questão de laboratório para o aluno? Qual o nome dela? Eliane. Eliane. Uma pergunta muito pertinente, muito inteligente, Eliane. É,
existe uma discussão muito forte, não é por esse momento atual que estamos passando, mas de qual será o futuro da educação, ou o que será da educação, devido a essa convergência, essa mudança que nós estamos passando nos últimos tempos, né? Eu acredito que essa pandemia ela pode acelerar algumas coisas, mas em alguns cursos, por exemplo, você tem que ter a parte prática, que tem que ser um laboratório. Então, vou citar um exemplo. Nós ofertamos o curso de engenharia 100% EAD, lá na Laureate. Porém, nós temos atividades práticas, e essas atividades são realizadas em laboratórios, que nesse caso são laboratórios móveis. Então, nós temos ali um grupo de corpo docente tutorial que vai até o polo e faz lá toda a parte de aplicação das atividades práticas, os experimentos, né, seja de química, física, enfim, dos cursos de engenharia. Então tem essa parte prática. Além disso, também tem um laboratório, além dessa parte de laboratório prática, tem um laboratório virtual, que a tecnologia está avançando tanto que alguns laboratórios já são mais fáceis e mais perceptíveis de aprender do que o próprio presencial. Se a gente, chegando aí um 5G da vida de internet, a gente vai ver muita coisa mudar, né? Então, aí eu vou compartilhar minha percepção com você, vendo os eventos da ABED, participando de congressos e seminários. Eu não creio que vai ter essa divisão, e eu creio que o futuro é um ensino híbrido mesmo. Então, para algumas particularidades, os encontros presenciais ou as aulas presenciais, e para outras 100%. Vai chegar um ponto que o próprio estudante vai escolher. Ele quer estudar uma vez por semana no campus, 2, 3, nenhuma. Né? Acho que a gente vai chegar a esse ponto. Mas tem alguns cursos, a gente não pode generalizar, eu acho, tem alguns cursos que tem que ter de fato a parte laboratorial, a parte prática, que a gente não tem como ainda, eu acho. A gente não tem como fugir, como usar os cursos da área da saúde, né? Exatamente, exatamente. Sim, legal. Então Espero vamos para a próxima aqui. Obrigada, viu, Eli? Qual o posicionamento do Ministério da Educação referente ao que está acontecendo? Vamos lá. Falar um pouco antes disso acontecer, o MEC ele liberou que até 40% das disciplinas dos cursos fossem online, fossem à distância, com exceção da medicina e do direito. Se tirar a medicina e direito, os demais cursos, basicamente, aí é metade, 40%, mas eu vou arredondar na margem de erro para 50%, uma brincadeira. Então, podem ser disciplinas online. E os 20%, que já era uma regra de uma portaria anterior, já era uma realidade, né? Então, quando a gente olha para esses dados, e eu trago mais um dado aqui da ABED, o ano passado nós tivemos mais matrículas de estudantes online do que presencial. Então, quando eu olho para esses dados, olho para essa realidade, eu percebo que o MEC ele começa, de certa forma, a expandir um pouco mais essa possibilidade. Então, para esse momento então, de pandemia, o que o MEC fez? O MEC falou, pode usar meios digitais, pode usar o EAD para suprir esse momento. Claro. E essa semana ele acabou de mandar outra portaria estendendo o prazo. Portanto, de fato, o Ministério da Educação está de acordo para que os cursos sejam, neste momento de pandemia, 100% online. E, evidentemente, depois que a gente passar por tudo isso, terão outras diretrizes, mas, para o momento, o MEC ele apoia e suporta que os cursos, né, do ensino superior sejam 100% presenciais e semipresenciais se tornem 100% online. Hoje virou, desculpa te interromper, hoje virou tudo. Eu brinquei com uma colega essa semana, uma colega de uma outra instituição, ela falou, como é que tá lá? Eu falei, agora tá 100% EAD. Se alguém tinha alguma barreira, o Covid veio e virou 100% EAD. Olha, então, lógico. É uma brincadeira, mas realmente, assim, se nós tivéssemos qualquer resistência, né,
a estudar EAD é um convite até para o aluno do presencial e do semi, para ele realmente ter esse contato com 100% online. É que eu sou suspeita para falar, né? São 10 anos EAD e eu também estudo muito online e já tinha esse contato de live, de manusear, como eu estava te falando nos bastidores, uma live com 2 redes sociais abertas e você, na verdade, conduzir tudo, né? E isso já foi algo que foi sendo inserido desde 2009, quando eu ingressei no EAD, que eu tive a oportunidade de conhecer a metodologia do ensino à distância, né? Exatamente. É muito interessante. E eu converso com algumas pessoas e eu fico pensando um pouco na pergunta da Eliane e olhando para todo esse cenário, eu sempre faço uma pergunta que é: como é que a gente vai explicar para os nossos filhos ou para os nossos netos que nós íamos para a faculdade e pegávamos ônibus ou carro ou carona e tinha que estudar de segunda a sexta, das 7 às 11, e que aquele livro era a realidade? Tudo bem que hoje já está mais moderno, é claro, né? Não vou falar que eu fiz trabalho de papel ao máximo na faculdade, mas como é que a gente vai explicar para uma criança hoje, daqui 20 anos, que a gente ia para a faculdade e era daquela forma? Eles não vão entender. A mesma coisa é explicar que você tinha que levantar para ir até a TV para mudar de canal. TV eles já não assistem mais, né? Penso Claro, eu que será algo mas, nessa linha, né? A gente não tem mas como prever, Danilo, eu vou te dar um prever o futuro. exemplo. Atrás de mim tem muitos livros, e são livros da minha mãe, porque ela é médica, e ela tem aí uma coleção de livros da época da faculdade, depois da época do mestrado, e mudou muito, né? Tudo bem que a gente entende que medicina ainda é um curso, né, com disciplinas presenciais, claro, como a gente estava falando, mas aí eu lembrei de você comentando, né? Aqui tem um livro do Philip Kotler, né? Pai do marketing, Kotler, e eu usei demais na faculdade, me formei também, né, em Morumbi em 2007, mas em 2007 ainda usava muito livro, viu? E sabe o que é mais interessante? Que eu fico muito feliz de perceber que algumas coisas já avançaram. Não é o fórum aqui do programa, mas, por exemplo, já temos telemedicina, então já tem consulta online, né? Você Eu já pode se mesma fiz esse consultar, mês, né? 2. Então, Todas que estavam agendadas, eu já fiz online mesmo. então isso é muito legal, é muito interessante que as coisas mudam, evoluem, né? E, assim como a educação, a comunicação, a medicina é uma convergência muito grande, né? E na verdade eu acho que a gente tem que estar aberto para isso. Isso é o mais importante, né? Porque eu também poderia, por exemplo, é, ser resistente agora. Vou fazer um adendo, porque isso é muito importante para as pessoas. Eu estava com 2 consultas marcadas, entrou a pandemia, e eu poderia falar. Aí, claro, a secretária ligou perguntando se a consulta poderia ser pelo WhatsApp. Uma foi por telefone e outra foi pelo WhatsApp. E eu passei os meus exames que eu tinha feito no laboratório, que eu ia, na verdade, no retorno mostrar ao médico por e-mail. E, gente, deu tudo certo. Me senti super bem, acolhida, tirei todas as minhas dúvidas, já marquei os meus próximos retornos e deu tudo certo. Imagina se eu ficasse preocupada e resistente, a gente para a nossa vida. Eu ia parar de fazer o meu check-up, eu ia parar de fazer minha faculdade. E a gente pode fazer isso hoje, Danilo? Não. A resposta é não. Você tem que se adaptar e Exatamente, não pode. continuar. A gente Exatamente. estava falando disso, né, nos bastidores, de trabalhar, É. de realmente não assistir tanto noticiário e se concentrar no seu trabalho em coisas positivas para a gente fazer com que esse momento não seja assim tão doloroso, tão pesado e que a gente mantenha o nosso trabalho e os nossos estudos ativos, né? Com certeza. E tem muitas opções hoje para nesse momento de pandemia, né? A gente procurar fazer o que a gente gosta, o que a gente consegue fazer. Às vezes não é tão fácil para uns, para outros talvez sim. Eu, por exemplo, resolvi estudar um pouco mais. Então,
A loja disponibilizou lá dezenas de cursos livres gratuitos. Quem quiser fazer, fica uma dica aí já. Que legal. Acessar Depois você lá. pode passar o link para eu colocar aqui na rádio? Eu posso passar sim. E estou fazendo alguns cursos, trabalhando e também vencendo o desafio de uma experiência nova, de fazer uma gestão de time online, né? Tocar o dia a dia de outra forma, sem De sair de outra forma. casa, É uma mas experiência para você de liderança completamente diferente, né? completamente, Que completamente. chegou no supetão, mas que você está tendo todo o perfil para realmente encarar esse desafio e ele pode entrar para sua vida profissional. Sim, sim, e o bom é que o time também ajudou, as pessoas estão compreensivas, sabem da importância, né, do confinamento, né, do isolamento social, para que isso passe logo. Então, até assim, eu particularmente, olhar os dados na TV de hora em hora, eu estou evitando o máximo possível, porque não sinto que é uma energia muito boa que isso traz. Eu olho uma ou duas vezes por dia os dados, a quantidade, né, do que está acontecendo, mas procuro evitar entrar nessa vibe de tentar mudar, porque a gente não vai conseguir mudar isso, né? Um vírus pequenininho que chegou e mudou o mundo inteiro Sim, em é uma pouco crise tempo, né? sanitária e a gente tem que esperar ele passar, né? A É, gente tem que esperar como se diz, o curso desse vírus, né? Tá. exatamente. A gente também tem aqui o Fernando, ele foi meu coach, tá aqui acompanhando o programa também, falou, oi, Má, então mandar um beijo para ele, né? O Danilo também mandou um abraço, ele falou parabéns pelo seu trabalho, estou sempre de olho. Muito bom. Legal. Fernando, meu cliente em 2015, olha, passa tão rápido, né? É que nesses 10 anos de carreira, são tantas pessoas, mas é muito legal ter vocês aqui com a gente. É muito, muito gratificante. Mas vamos continuar aqui, que a gente tem mais umas perguntinhas e tem mais uns minutinhos de programa, tá? Tá joia. E quais são os desafios para continuar com as operações acadêmicas? Ne o desafio, nós temos um desafio por parte do professor e também por parte do estudante. Como é que ficou a vida do professor? Um dia para o outro, o professor acostumado com a sua sala de aula, com o seu projetor, o seu PowerPoint, o seu giz, o seu apagador, e aquilo que ele faz para a vida, né? Nós, enquanto professores, a gente gosta de uma sala de aula também. De um dia para o outro, ele foi indicado, ó, você vai ter que ficar em casa e vai ter que dar a sua aula olhando para o notebook. Sim, Ele com plano de aula, com o que ele está acostumado a escrever na lousa, fazer aquela dinâmica, ele teve que do dia para a noite empacotar tudo isso num webinário, de uma outra forma. E, evidentemente, é um desafio, porque tem que ter uma capacitação para isso acontecer. Que nem eu falei no começo do programa, a educação presencial é diferente da educação online. São metodologias diferentes. Não vou falar o que é melhor, mas metodologias diferentes de ensinar e aprender. E estudante gostava de sair e tá com a galera, tem que estar em casa. A galera tá aqui, né, no Zoom, no Skype, ele pode estar em casa. Então, esse é o grande desafio das pessoas entenderem e tocarem dessa forma. O professor é mais complicado, porque ele tem que ter uma capacitação, né, porque se ele não tinha essa habilidade ou competência para atuar no EAD, e o estudante também teve que mudar o seu que se comportamento para adequar. ter uma adequação. Tá, bacana. E qual o feedback dos estudantes em relação à modalidade EAD? O que você tem, assim, de um mês para cá, você acompanhou aí alguns insatisfeitos, outros felizes, outros, assim, até se adaptaram bem. O que você ouviu do que você ouviu dos alunos, né? Tem de tudo, né? Mas assim, para o estudante do EAD, a realidade é que para este estudante nada mudou. Porque ele já fazia tudo online, com exceção das avaliações que ele precisava ir até o polo e agora ele também faz à distância, Online. devido Uhum. a esse momento de pandemia. Então, para o estudante EAD, nada mudou. Segue a vida.
Já para os estudantes do presencial e semipresencial, o semipresencial, ou alguns dão o nome de flex, híbrido, enfim, mas ele tem uma parte da carga horária online. Então, para quem era do presencial, ou para quem é do presencial, né? Era porque agora é EAD, naquela brincadeira, mas para quem está matriculado no presencial ou no semipresencial, teve que se adequar a essa nova modalidade. E na Laureate a gente está muito feliz porque a gente percebeu que os estudantes estão gostando da plataforma, Da estão gostando do plataforma. conteúdo. E aí a gente ficou muito feliz, porque era um desafio, porque a gente sabe que o estudante do presencial ele tem um pouco de, né, um certo preconceito em relação às disciplinas online. Alguns falam, né, eu quero a minha sala, Eu quero contato com os meus amigos, né? exato, quero estar com um grupo ali, tirando selfie no intervalo e tal, né? Ele quer ter essa experiência. E o legal é que nesse momento de pandemia a gente conseguiu verificar que fez sentido para eles. Então a gente está muito feliz com esses dados. Sim. Evidentemente que um ou outro, às vezes, né, realiza algum É, questionamento, mas na maioria eles estão satisfeitos. como eu também dou aula tanto no 100% EAD e no SEMI, eu sinto que alguns realmente estão sentindo falta do SEMI, até da minha presença em sala de aula. Só que uma coisa que eu observo é a possibilidade da gente ter uma transformação digital, do mindset digital com essa oportunidade. Porque para quem estuda presencial ou semi, com certeza no segundo semestre vai voltar ao que era antes. Você vai continuar tendo a possibilidade de escolher por essa opção de sistema de ensino, concorda comigo? Total. Mas, né? E conhecer uma plataforma nova, fazer uma prova online, é muito legal, inclusive para o seu pensamento estratégico, de raciocínio mesmo, né? Então, pelo menos eu, Marcela, né? Gosto de encarar os fatos dessa forma e é uma resposta até, né? Ou é um conselho, coach, e o Danilo também está aqui falando, né, sobre isso, da gente encarar esse momento como uma possibilidade de você, como eu posso dizer, de você aproveitar e aumentar o seu mindset digital, que a gente fala tanto, né? Mindset de crescimento, junto aliado com o mindset digital, que a gente precisa hoje em dia, inclusive, né, Danilo, para o mercado de trabalho. Sim, esse é um ponto importante. E a gente já começa a perceber que algumas empresas já mudaram. E eu reflito um pouco, será que teremos tantas viagens quanto tínhamos? Será que essas viagens eram necessárias? Vão Vou ser tão constantes, detalhe. né? As reuniões. Aí outro meme que eu gosto de falar, que o Covid também ele eliminou muitas reuniões e e-mails necessários. Sabe aquela reunião que você marca para marcar outra reunião, Sim. que às vezes não faz sentido? Às vezes uma reunião mais curta e rápida, você chama aqui no Teams, ou no Skype, ou no Zoom, depende da ferramenta que é utilizada, e resolve. Será que as empresas vão olhar o custo de ter uma operação de ter um prédio? Enfim, pode ser que sim, a gente temos muitas mudanças, né, após essa pandemia, mas com certeza algumas empresas já começam a enxergar oportunidades de outra forma. É um ponto Exatamente. interessante, após aquela crise de 2008 nos Estados Unidos, que surgiram empresas como Uber, Airbnb. Então, talvez, depois dessa pandemia também, tenham outros cenários, vindo a internet 5G, alguém vai verificar alguma oportunidade e terão outros cenários também de novas empresas e novas formas de vida, né? Isso que é interessante. Na verdade, eu acredito que algumas empresas vão começar uma remodelagem, né? E a gente, hoje em dia, como a gente precisa ser ágil, a gente precisa fazer isso desde agora, né? Esse pensamento do empreendedor ou do empresário, por também ter a consultoria de RH, eu acabei me preocupando e me preocupo todos os dias qual produto oferecer. Então, assim, você tem que remodelar sua operação
e remodelar seus produtos e serviços para atender essa nova demanda pós-pandemia. Em pandemia, que é o que a gente está vivendo, e pós-pandemia, né? Exatamente. E quando você fala do mindset digital, eu acho que é um momento para quem tem essa oportunidade, que às vezes as pessoas também não têm essa oportunidade de ficar em casa ou ter tempo em casa, né? Eu, por exemplo, estou trabalhando mais em casa do que no escritório. Preciso me organizar até um pouco mais, porque se estou em casa, não pode sair de casa e eu vou trabalhar. Mas quem consegue aí se organizar, acho que é um tempo importante para a gente amadurecer, enriquecer o conhecimento. Então, um tempo para poder melhorar a leitura, fazer alguns cursos. Marcelo, eu mandei para você aí, tá? O link dos são cursos Eu livres vi que a Aula agora está e oferecendo. eu já Participar vou. de lives, de Tá. programas assim, para construir o conhecimento. Acho que a gente tem que canalizar essa energia para algo que vai te fazer bem. Senão a gente pode cair numa armadilha que ela tá aqui na nossa cara, gente, que mudou o ministro, o presidente é isso, o vírus é aquilo, a China fez, e o Trump. Senão a gente cai numa armadilha e ela tá formada para a gente cair nela, eu acho que não vai fazer bem para a gente. Então a gente tem que aí procurar fazer e pensar o que pode nos ajudar, porque, que nem a Marcela comentou, pós-pandemia vem uma nova era de Vem. trabalho, de mindset, de pensamento, e a gente pode aproveitar esse tempo para se preparar para isso, né? Inclusive, novas formas de trabalho, novos cargos, né? Com certeza, para 2021 a gente já vai ter uma mudança aí que a gente vai sentir daqui 6 meses, Sim. com certeza. Né? No final do ano, para 2021, as novas relações de trabalho, como as empresas vão se relacionar com seus clientes. E eu acho que as pessoas vão ter menos resistência ao ensino à distância ou a qualquer tipo de serviço à distância, Sim. online. Qualquer Com atividade, certeza. né? Qualquer atividade, porque foi que nem eu brinquei que tem o meme, os memes, né? E de Uhum. fato, essa pandemia ela veio para derrubar essas barreiras, com Sim. certeza. Veio para derrubar muitas barreiras, né? São muitas coisas acontecendo que a gente não imaginava. Por exemplo, a live lá de um dos sertanejos com mais de 3 milhões de pessoas, por exemplo. Ninguém imaginava que ia ter uma live com 3 milhões de pessoas e o que arrecadou, enfim. Sem entrar no mérito do que é certo e o que é errado, mas acho que a gente, enquanto pessoas e profissionais antenados, temos que olhar para esses acontecimentos e ter uma visão de conhecimento, né? Uhum. Como que Claro. as coisas vão convergir para o futuro. Aí tem outro meme que é interessante ver, que eu nunca fui em tantos shows no mesmo dia, mesmo no final de semana, alguma coisa assim, Ou sei na lá, semana, né? é uma Eu vi semana, né? uma amiga postando quantos shows na mesma A semana, né? mesma Com semana e certeza. tal, e em casa, enfim, aquela coisa toda. Mas a gente isso vai trazer novas perspectivas, novas oportunidades para a gente ficar de olho, ficarmos atentos. Com certeza virão novas oportunidades por aí de trabalho, de oportunidade para empreender, para você na sua empresa poder mudar, aparecerão novas coisas com certeza. Ah, nem fale. E para a gente fechar aqui, eu tenho uma última pergunta para você. Qual que é a situação do polo de apoio presencial na pandemia? Tá. Para falar em números, também trazendo aqui os dados da ABED, são mais de 10 mil polos de apoio presenciais hoje no Brasil. Então, são muitos polos, né? Bastante coisa. Os polos, eles estão 99% fechados, então não Uhum. tem esse atendimento presencial, assim como não tem em nenhum Nenhuma campus. universidade, né? No campus da Tá tudo, universidade, tá tudo, exato. tá tudo fechado. Então segue a mesma lógica aí do campus, né? O que é interessante é que assim, tudo virou digital, tudo virou online. Então, o tutor que cuidava de um polo específico, ele faz ali lives, faz o encontro de recepção online para acolher o estudante, para tirar dúvida, para fazer encontro de tema transversal, por exemplo. A gente está com uma frente muito legal de muitas lives e webséries
no Facebook do Webinar EAD-BR e seguindo aí as coisas de forma online. E o mais legal é que funciona e as pessoas estão receptivas, né? Isso é o que é muito interessante. Sim, eu mesmo sou prova disso, né? Você me convidou, eu tô lá no ead.br com a série Empregabilidade Blindada. Pessoal, quinta-feira que vem, 20 horas, é o nosso último capítulo. Como passou rápido, né? Nosso último, na verdade, episódio, né? É uma websérie, assim, pessoal, de muito sucesso, é uma das mais acessadas, são mais de 3 mil pessoas que passam pela websérie, né? Porque a Marcela faz a exposição do episódio ao vivo, só que ela fica disponível, então é uma das mais acessadas. E na minha opinião, aí eu tenho que falar que a da próxima semana é a melhor, porque ela é a melhor, a minha opinião, tá, gente? Porque a Marcela vai dar dicas ali do que fazer no LinkedIn, como se comportar em rede social, e acho que tem, independente da situação, era melhor, eu acho que com esse momento de pandemia vem complementar, porque como que a gente hoje vai procurar uma oportunidade de emprego ou conversar com pessoas no mercado? É online, gente, não tem outra forma, não tem como Totalmente tomar um online, café em algum é lugar, né? verdade, hoje a gente precisa do currículo online, do vídeo currículo, que eu vou falar sobre isso, do LinkedIn, que é o portfólio online, e ainda vamos comentar de uma novidade dessa semana, né, Danilo? Do LinkedIn Stories. Como que eu faço um LinkedIn Stories, o que eu devo colocar, que é isso, é o mais importante que a gente vai conversar, né? Porque o LinkedIn é a maior rede corporativa do mundo e, claro, a gente tem aí alguns detalhes, né, para criar stories, né? Tem stories para o Instagram, né, para o Facebook, para o LinkedIn, é um pouquinho diferente, mas, né, tem aí tem o mesmo efeito, que o LinkedIn, ele mesmo falou isso. Ele quer também que você passe um pouquinho da sua rotina do dia a dia de trabalhos nos stories. Inclusive uma pausa para o café, ou um livro que você está lendo. Ó, já estou dando um spoiler aqui do que a gente vai falar lá. Mas vai ser top, top mesmo. A gente vai fechar com chave de ouro. E eu agradeço, porque foi uma excelente oportunidade de conversar com todos os alunos, inclusive nesse momento, né, que todo mundo tem aí como eu posso dizer, a gente está sentindo, né, todos os profissionais brasileiros sentem anseio, medo por perderem seus empregos, ou isso já vem acontecendo agora, algumas empresas estão suspendendo o contrato para não demitir, né? Também tem essa possibilidade com a medida provisória que na verdade, há quase um mês, entrevistei o Dr. Alder Thiago, meu colega também de profissão, ele também é professor no EAD, e a gente conversou com muita antecedência aqui no Empregabilidade Blindada sobre isso, porque a gente já sabia que era uma coisa que poderia acontecer. Mas eu acho que a gente tem que substituir o medo por foco e movimento, para você realmente ter uma retomada muito mais rápido assim que tudo isso passar. Porque ela vai passar dentro de 30 a 60 dias, a gente vai voltar à normalidade com certeza, né? Isso a gente tem até uma previsão, né, por causa de ciência, enfim, seguindo aí até alguns países que já estão com o vírus um pouquinho mais controlado, porque a pandemia teve aí um epicentro em dezembro, final de dezembro, começo de janeiro na China, né? Certo, muito bom. Danilo, olha, estamos assim, passamos 4 minutinhos do programa, mas foi muito bom. Quero agradecer sua presença mais uma vez aqui com a gente no check-up de carreira, no Empregabilidade Blindada, na consultoria, colegas de profissão, né? Isso também é muito legal a gente poder compartilhar aí os desafios do EAD, que são Com muitos, certeza. Com né? certeza, com certeza. Eu que agradeço o convite, é sempre uma satisfação poder compartilhar, discutir, debater educação à distância, debater essas oportunidades do futuro. Sempre a gente pode aprender e compartilhar o conhecimento, né? Obrigado pelo todo o pessoal que nos acompanha aí neste momento no programa.
E quem depois assistir esse programa que fique gravado também, obrigado pela participação desde já. Quem quiser me seguir nas redes sociais, o LinkedIn é um canal que eu sou muito ativo nesse aspecto de falar de programa, livro, artigo, eventos de educação à distância como um todo. Então, meu LinkedIn, quem quiser anotar, o seu tá perfil, bom? Né? Tá, como você está no LinkedIn? Danilo Santiago Gomes Valentim. Sim, tá. De qualquer forma, aqui no link da rádio, eu já vou agora no LinkedIn e já coloco o seu perfil aqui para o pessoal começar a te seguir. A Evelyn está aqui com a gente, colocou: estou aprendendo e me atualizando com vocês. O Murilo Santos Garcia também entrou aqui, dá uma boa noite para o Murilo. E, gente, então a gente está finalizando mais um programa Empregabilidade Blindada. E quero dar uma notícia para vocês de primeira mão. Nosso programa ele vai ser alterado o dia e horário. A partir da semana que vem, nós estaremos aos sábados de manhã com vocês, das 11 ao meio-dia, tá bom, pessoal? Então, sábado de manhã também é dia né? É dia de cuidar da carreira. Vocês vão poder dormir até um pouquinho mais tarde, 11 horas da manhã, todo mundo já está bem acordado, né? Acredito eu. E aí vão poder conferir o Empregabilidade Blindada aqui na Rádio Exclusiva FM e nas redes sociais também, nas minhas redes sociais, que levam o meu nome, Marcela Botazzi. Tá bom? Então, Danilo, mais uma vez, obrigada. Volte sempre. O convite está aberto aqui. Com certeza a gente vai conversar pós-pandemia. Acho que com certeza vale a pena mais um programa para a gente depois falar um pouquinho sobre as consequências boas, positivas de toda essa fase aí diferente que nós estamos vivendo, né? Com certeza, com certeza. Maravilha. Tá bom. Então tá. Gente, boa noite. Obrigada por acompanhar aqui o Empregabilidade Blindada, sexta-feira à noite, né? A gente, como o Danilo falou, nós estamos concorrendo aí com as lives musicais, mas vocês ficaram aqui com a gente para discutir e aprender um pouquinho mais sobre o ensino à distância ou entender o que está acontecendo e realmente ser um pouquinho mais flexível nesse momento e encarar como um mindset digital, como a gente falou aqui, né? Na verdade, é uma oportunidade para você evoluir esse mindset digital. Muito obrigada, boa noite, pessoal. Um beijo para vocês e a gente se vê na semana que vem, no novo horário, sábado, 11 horas da manhã, aqui na Rádio Exclusiva.